Gravando. Compartilha a tela. Compartilha, mas você não quer jogar esse PDF lá Mas não é esse, também? não. Não, vou jogar depois. Tá bom. Aparece a gente na gravação? Parece. Vou fechar minha tela. Não, senão fica só a gente. É bom que fica todo mundo. Aí. Tá compartilhando a tela? Tá. Né? Tá bom. Bom, gente, então hoje a gente Pega vai minha continuar Bíblia. estudando o livro de Josué. A gente começou os estudos de Josué na semana passada, né? Um pouquinho dele, mas não tá. Voltou? Ah, tá. Então a gente vai retomar um pouquinho do texto da semana passada, mas o nosso texto base principal é Josué 1, do 10 até o 18. Então quero que todos abram. A Bíblia. E hoje a gente vai fazer um modelo de estudo bíblico indutivo, em que a gente tem as perguntinhas e todo mundo responde, com base no texto, tá bom? Então vamos lá. A Bia, que é a nossa leitora oficial. Eu quero que você leia, Bia, No 5. a partir do 5. Acho que pode ler o texto inteiro. Do 5 até o 18. Pode ler o texto inteiro, Bia. Do 1 até o 18. Tá. Que aí a gente vai dar uma relembradinha e já foca no texto básico. Tá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol.
Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém. Bom, gente, então, só contextualizando, né? Eu coloquei um contextualizando aqui, mas a gente já leu o texto, então nem faz muito sentido. Mas, contextualizando, Josué tinha acabado de ouvir o Senhor falar logo após a morte de Moisés, né? E com base nesse texto, principalmente no 10 ao 18, na verdade, essa primeira pergunta é sobre os versículos 5 ao 9. Nessa conversa que Deus teve com Josué, o que foi que Deus ordenou para ele? Quais foram as coisas que Deus ordenou para ele? É mais de uma coisa, tá? Seja forte e corajoso. E aí vocês podem falar, gente. É aberto, tá? Obedecer à lei, Isso. Não se desviar da lei. Não se desviar da lei, né? Obedecer à lei, não se desviar da lei. O que mais? Não deixar de falar das palavras da lei, do livro da lei, né? Uhum. Que Meditar na lei de dia e de noite. Meditar nelas de dia e de noite. Não se apavorar, não desanimar. Isso. Essas a coisas última, né? que vão fazer muito sentido para hoje. Sim, também. Totalmente. E pensando nessa... Tem mais alguma? Não, né? Não. Aí ele só reforça o seja forte e corajoso de novo, né? Ele fala 2 vezes. No comecinho do versículo 6 e no versículo 9. Você falou pra gente falar do 5 ao 9, Uhum. mas antes Deus também fala para ele passar o Jordão, né? Sim. Passa o Jordão. Você e todo esse povo, Sim. preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Uhum. É verdade, isso daí é uma das ordens também. E assim, já partindo para a pergunta 2. E são perguntas de observação, né? Tem um ozinho no começo. No texto que segue, em resumo, o que acontece nesse texto? Escolhe Depois alguém que para Deus... responder, amor. Lívia, que a Bia já leu. Em resumo, o que aconteceu nesse texto depois que Josué sai aí da presença de Deus? A partir do verso 10, né? Do 10 até o 18. Mas, em geral, assim, é um resumo bem resumido mesmo. Ou mais pormenorizado, se você quiser. Josué, ele ordenou os oficiais do povo, dando as instruções que deveriam acontecer. Uhum. Passando, né? E retomando tudo que Deus havia prometido àquele povo. Uhum. Aí ele fala para dois tipos de povo diferentes, né? Fala 2 coisas diferentes. As tribos de Rubem e Gad. E metade da tribo de Manassés. Isso. E aí depois, o que acontece? Depois de Josué falar para essas tribos, eles respondem, né? Para Josué. Sim. Eles respondem que vão fazer tudo que ordenar, né? Quem não fizer, Isso. E assim, nesse texto, nesse resumo aí, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar? Não, como resumo é isso. Como resumo é isso, né? É. Nesse resumo, vocês
dá para observar, dá para perceber algumas partes que falam sobre como Josué obedeceu ao que Deus falou. Ou seja, Josué obedeceu ao que Deus falou? Onde? Exatamente. Bom, a primeira coisa que Josué fala para o pessoal se aprontar, que eles vão cruzar o Jordão. Então, já que Deus mandou ele cruzar o Jordão, ele obedeceu. Sim. Essa é a primeira coisa. Foi a primeira ordem que Deus tinha dado, né? Foi. O que mais? Dentro daquelas ordens lá que Deus deu, dá para ver nesse texto que ele obedeceu? Seja forte e corajoso. Parece que sim. Josué era um auxiliar de Moisés, né? E aqui ele já assumiu a autoridade, falou com todos os príncipes do povo, né? E é a primeira vez, né, que ele faz ele isso. vai falar com eles com essa autoridade, né? A mesma de Moisés. Então, ele foi forte e corajoso. Uhum. Só de pensar que... Fiquei pensando muito nessa ordem de Deus que você acabou de falar, né? De atravessar o Jordão. Que é praticamente atravessar o Mar Vermelho, né? Foi a mesma coisa. A gente vai ver um pouco mais para frente essa travessia do Rio Jordão. Mas é exatamente a mesma coisa, só que no Mar Vermelho Deus não deu uma ordem assim, tipo, de preparem-se, né? Foi lá de supetão, rapidão. E aí aqui Josué ia fazer a mesma coisa que Moisés tinha feito, por mandado de Deus, e ele realmente tinha que ser forte e corajoso para isso, né? Eu só não entendi o verso 14. As mulheres e os filhos ficariam? Sim. A gente vai ver no versículo um pouquinho para frente. Na próxima pergunta, não é? Na próxima pergunta. O que mais que Josué obedeceu ao que Deus falou? Ele repetiu, ele falou, quando ele falou para essas 2,5 tribos, ele repetiu uma coisa que Moisés falou, né? Uhum. Isso fica claro. Então, ele está repetindo as palavras da lei. No versículo 13, né? Porque Deus mandou ele sempre meditar na lei e falar dessa lei. Então, ele repetiu. Uhum. E é interessante que ele fala assim: lembrem-se da ordem que Moisés deu a vocês, né? Isso. Ele está relembrando algo que era uma meditação dele, né? Ele já tinha essa lei no coração, foi o que Deus falou, e estava passando, né? Então ele está cumprindo as duas coisas ao mesmo tempo. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei, não se desvie dela, e não deixe de falar das palavras desse livro da lei. Tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Mais alguma coisa? Acho que não. Só a obediência mesmo, né? Em geral, assim. Ele foi obediente. E pensando nessas ordens que ele deu aí para esses dois diferentes grupos de oficiais, né? Que no versículo 10 fala assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Aí ele fala para todos os oficiais. Mas aí depois ele vai falar especificamente para 3 tribos. E aí o Paulo até brigou comigo que não são 3 tribos, são 2,5 tribos. Sim, são 2,5 tribos. Mas são 3 tribos diferentes. 2,5 tribos. São as tribos de quem? Rubem, Gade e Manassés. Metade de Manassés. Quais são as 2 tribos de Israel? Não lembro. A gente brincou disso aqui esses dias. Ninguém sabia. Cara, faltou 2 só. Só lembra de Judá. Judá. Benjamim, Efraim. Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, Rubem, Gade, Isacar, Levi, Dan.
Naftali, Zebulon. Ai, falta só uma. Judá. Falei Judá já, não? Acho que você não falou Judá, não. Eu não falei Judá? Falou, foi a Falou. primeira. Ah, tá. Sem falta, gente. Impressionante. Impressionante. Gade. Falei, Gade. Não falou. Falei. Acho que você não falou Rubem. Gade e Manassés? Acho que falei. Rubem? Acho que sim. Rubem não. Eu sempre achei que era Rubem, gente. Vou conferir aqui. Mas eu acho que eu falei todas que a gente pensou aí. Mas enfim, Josué ele deu duas ordens diferentes. Quais que foram? Qual que foi a ordem para o grupo geral e qual que foi a ordem para as 3 tribos? Não A pergunta ordem mesmo. geral foi ele lembrando, retomando a ordem de Moisés, né? Prometeu. Simeão. Essa daí é para as 3 tribos, né? Geral. Agora para cada grupo específico, não estou conseguindo identificar aqui, não. A ordem geral... fala. Não, o geral é se aprontar a atravessar o Jordão. E aí, para as 3 tribos, Do 11, né? a ordem de Moisés. Isso. Qual? E aí vem a... Fala. A Fala última? de novo. A ordem de Moisés é dar para as 3 tribos. E o geral é se preparar para atravessar o Jordão. A Bia tá cortando. Fala de novo para as 3 tribos, Bia, que travou um pouco. Para as 3 tribos é lembrar da ordem de Moisés, que eles receberam a herança deles antes da travessia do Jordão. E para o geral é todo mundo se preparar para atravessar o Jordão. Isso. Pegou, Lilian? Sim. Aí a explicação disso é porque lá em Números 32, eles conquistam um pouco do território antes de passar o Jordão. E aí, essas 3 tribos, essas 2 tribos e meia, elas têm muito gado. Tem muito boi. Não sei se era boi. Acho que não. Acho que era gado mesmo. Não, mas não era só boi. Ovelha. Não é só... Boi é Brasil, né? Hã? O rebanho. Eles tinham gado. A tribo de Gade tinha gado. Aí eles pedem para Moisés para eles ficarem desse lado do Jordão, porque a terra era de gado. Aí Moisés dá uma repreensão neles e fala que não, porque como assim vocês vão ficar de cá e os seus irmãos vão passar sozinhos? Vocês vão abandonar os seus irmãos, todas as outras 9 tribos e meia? Aí eles falam, não, as nossas famílias vão ficar, mas os homens valentes, quem pode lutar, vai passar com os outros para tomar a terra. Quando a gente tiver dominado a terra de Canaã, a gente volta. Então foi isso que aconteceu, que Moisés falou. Então tá bom, sendo assim, sim. Não, Moisés falou dessa forma, sim, mas lembre-se que o Senhor vai sondar o coração de vocês para ver se não há pecado de vocês simplesmente abandonarem os seus irmãos. Basicamente foi isso. E é interessante, né, Josué ter lembrado, assim, se a gente for parar para pensar, Josué ele era auxiliar de Moisés, beleza, então ele já sabia bastante coisa da lei. Ele tinha acompanhado Moisés durante todo o período que Moisés recebeu a lei, né? Mas a lei era gigantesca. Assim, quando Deus fala para ele se lembrar da lei e meditar nela dia e de noite e tal, dá para a gente pensar, nossa, realmente era muita coisa. Como que Josué ia lembrar de uma coisa específica, né? E aí Deus falava que ia cobrar
a pequena coisa da lei, né? Ele frisa muito isso para meditar e não se esquecer, qual que é o termo que ele usa? Não se desvie dela. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei. Medita nela dia e noite para que tenha cuidado de fazer, né? Isso. E realmente, se a gente for pensar aqui agora, é uma coisa muito pequena, né? Simplesmente ele poderia, se fosse um outro líder que não lembrasse disso, poderia deixar a tribo e falar, beleza. Ou então podia falar assim, não, vocês não vão ficar aqui não, vão direto, vão seguir direto. Mas ele tinha lembrado do que Moisés tinha dito. E já passando para a quarta pergunta, o que é essa ordem, as 2,5 tribos? Nos ensina como povo de Deus, comparando, né, que nós somos o novo Israel de Deus, o mesmo povo. O que isso ensina? Juntos na mesma fé, Gente, o Paulo é muito no mesmo musical. amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Acho que ensina isso. Ai, você pode comentar. Não, acho que ensina isso que eu acabei de cantar mesmo. O povo de Deus deve permanecer unido. Eu acho que obediência também, porque o que o povo lá atrás fez com Moisés, que atrasou todo o processo, foi a desobediência. E para eles não repetirem os mesmos erros. Por isso que tem a ameaça de morte. E na verdade a ameaça de morte não foi nem do Josué, né? Sim. Foi das próprias tribos. Foram eles mesmos que falaram. Devido aos exemplos antepassados. Sim. E a obediência mesmo, tanto que você citou bem, Lilian, em Números 32, Moisés até cita esse exemplo, eles falam, vocês estão fazendo igual aos espias que foram ver a terra e voltaram sem fé. Vocês estão fazendo a mesma coisa de querer ficar aqui e não atravessar com seus irmãos. Moisés falou isso por aí. Realmente, acho que ensina obediência do povo de Deus e união. E eu pensei em mais uma coisa também que é relacionada com a união, que é a gente estar com o outro na caminhada dele, né? Assim, a gente, como povo de Deus, nós não é aquela coisa de Deus está comigo e comigo somente, né? Eu e Deus no sertão. Eu vou conquistar todas as coisas porque Deus está comigo. Deus me deu essa terra e eu agradeço muito a Ele. Pronto, vou ficar aqui na minha terra. Mas existem os seus irmãos que podem não ter essa terra ainda, né? Podem precisar da sua ajuda para conquistar essa terra. Então, assim, tô falando de terra porque é o caso aqui, né? Foi uma terra que foi prometida. Mas acho que fala sobre a gente participar da caminhada mesmo, de vida dos nossos irmãos. Comunhão. Comunhão e não só comunhão, é união mesmo, né? Reconhecer que faz parte do mesmo povo e da mesma fé, da família, mesma né? cruz. Isso é algo que falta bastante, né, na gente. Falta. Acho que se fosse hoje em dia, claro que não tem como comparar, né, muito, muito certinho, mas se fosse hoje em dia, muita gente ia ficar criticando, né? Ia ter um debate filosófico sobre ir ou não ajudar os irmãos a conquistar a terra. E aí o povo ia acabar se perdendo nesse debate, né? E aí fala sobre a importância mesmo da gente estar presente na vida dos nossos irmãos. E o que leva à próxima pergunta, que é a segunda pergunta aí do versículo 4. Da pergunta 4. Da pergunta 4. Josué, ele fala sobre Deus ter prometido um descanso a todo o povo de Israel. Aí no versículo... Em alguns versículos, né? No versículo 13 ele fala:
Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e lhe prometeu dar-lhes essa terra. Aí, mais para frente, ele vai falar também. Versículo 15. Finalzinho do 14. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. Acho que são essas duas vezes que ele fala de descanso, né? E esse descanso, ele também é citado lá no livro de Êxodo, quando Deus fala para Abraão que ele... Para Abraão? Para Abraão. Para Abraão? Para Moisés. Ah, tá. Perdão. Quando o povo se fica rebelde contra Deus, ele vai lá e fala, olha, eu não vou seguir com esse povo. Aí Abraão vai lá e... Moisés vai lá e intercede pelo povo, fala assim, Senhor, se o Senhor não for, a gente também não vai. E aí Deus fala, olha, eu mesmo o acompanharei e lhes darei descanso. Respondeu-lhe, isso é Deus falando, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Isso. E esse descanso, ele lembra o que para vocês, assim, quando fala de descanso? Não é nenhuma das perguntas aqui, mas quando fala assim, Deus prometeu um descanso para Moisés, Abraão, para Moisés e agora para essas tribos aqui também, né? Isso lembra o quê? O que seria esse descanso? Não ser mais escravo, né? Uhum. O que mais? De ter sua própria terra, não ser peregrino também. Quem que foi a primeira pessoa que descansou? A primeira pessoa, né? Mas sim, pessoa. Quem foi a primeira pessoa que a Bíblia relata que descansou? Que teve descanso? É uma pergunta de EBD. Passo para a Bia. Peguei, não. Não? Deus, gente, Deus descansou. Ah, você falou pessoa. Você falou pessoa. Pessoa Não, mesmo. aí Podia chutar. Não, complicou a pergunta. Quem primeiro descansou? Aí mudou a pergunta. Foi Deus, no sétimo dia da criação. Deus descansou no sétimo dia. Desculpa, eu Você nos enviesei induziu, a pergunta. você nos induziu erroneamente. Induziu ao erro. Mas Deus foi o primeiro a descansar das suas obras, né? E assim como ele descansou, ele também prometeu descanso ao povo através de Moisés e também prometeu descanso aqui em Josué, né? Ele volta com essa promessa do descanso. E para nós hoje, o que seria esse descanso? Esse descanso ainda é válido? Existe um significado nesse descanso? Tanto de Deus quanto dessa tribo? Se eu cantar, você vai ficar muito bravo. Não, pode cantar. Eis que vejo os céus abertos, o Senhor está voltando, rodeado por seus anjos. Pronto, já deu. Tá. Agora explica. Fez lembrar do Roger e dos sonhos apocalípticos. Mas é um descanso, né? A gente descansa sabendo que o Senhor... Não, eu sonhei. Foi? O que você sonhou? Sonhei, tem tempo, deve ter um mês. Que todo mundo saía correndo, olhava para o céu e abria 2 círculos no céu, um azul e um vermelho. Não sei explicar. E as pessoas apontavam, tinha nuvens, mas tinha um buraco dessas cores nas nuvens. E aí? E aí eu não sei, precisava do Roger aqui. O Roger ia falar que você tá com uma escolha que você precisa fazer. Que as pessoas estão fazendo. E você também precisa. E você tá ansioso sobre isso. E é uma escolha mundial. É uma escolha do céu, assim. Que você precisa de discernimento espiritual. Não, sim. Não quer dizer que não seja isso, tá? Não é zoeira, mas é o que eu diria. Eu acho que tá até certo no sentido.
Mas precisa dele para ver se ele ia falar isso mesmo. É porque né, quando ele vai falar, ele sempre fala um trem a mais do que eu não esperava. Esse é o mais chocante. É, pensei que ia estar aqui hoje. Mas assim, o descanso remete ao quê? A Jerusalém celestial, a Canaã que está no céu, ao céu, né? Não a nossa. A promessa que indicava essa promessa aqui, né? Essa promessa indicava outra Canaã. É um descanso. Uhum. Não sei se as meninas veem outro além desse. Não, acho que seria isso. Tem também o descanso em Cristo, né? Sim. Porque a gente descansa na obra de Cristo, né? Nós descansamos no que Ele fez. E esse texto aponta para isso também, né? Quando Deus falou que descansou no sétimo dia, isso já apontava para que um dia a gente também ia descansar, né? Das nossas obras. E quando Deus falou que ia dar descanso para essas tribos, para o povo dele como um todo, né? Também estava falando sobre isso que ia dar descanso de uma vez por todas. E aí, para a gente ver um pouquinho mais sobre isso, vamos abrir lá em Hebreus do capítulo 4, do 1 até o 9, que é um texto que fala sobre isso, sobre o descanso, e ele vai citar até Josué. E não existe uma fala da Carol na Juba Azul que não cite Hebreus. Não, isso é recente, amor. Mas acontece sempre. Você viu aquele Eu sticker? tenho gostado bastante de É Hebreus. raro, mas acontece muito. Hebreus 4, do 1 até o 9. Agora o Paulo vai ler. Leia. Todo mundo abriu? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Isso. Então, aí a gente vê, né, falando sobre o descanso, e fala bastante que Josué tinha prometido, aliás, Deus tinha prometido descanso para aquele povo através de Josué, né, e reforçado através de Josué, mas eles não receberam o descanso, né? Ele fala que Deus falou que eles não entrariam no seu descanso. E aí, no caso, Deus estava falando para aquele povo que morreu no Egito antes de entrar na Terra Prometida. No Egito não, no deserto. No deserto antes de entrar na Terra Prometida. Mas esse descanso, ele já remetia a um outro descanso. Aqui, Hebreus está falando que o descanso lá do sétimo dia já remetia ao descanso da eternidade, né? Já remetia ao descanso da fé. Então, esse descanso remete a duas coisas. A nossa vida eterna com Cristo, que é a nossa terra prometida, né? A gente tem uma terra prometida também.
assim como o povo de Israel, e nós somos o povo de Israel, né, da nova aliança, e o descanso pela fé em Cristo, porque pela fé a gente já descansou, nós já descansamos hoje, né, nós não precisamos nos ater às nossas obras, assim, as nossas obras já não são válidas, né. E, na verdade, né, esse descanso também tem a ver com a obediência, né? Porque a nossa vida cristã, quando estamos em obediência ao Senhor, óbvio, né, gente? Estou falando no sentido geral, porque a gente desobedece a todo momento, né? Mas quando a gente busca obedecer ao Senhor, a gente mesmo descansa, né? Nesse sentido, assim, né? Inclusive, isso acontece muito aqui, né? Quando as pessoas desobedecem, elas escondem o que desobedeceram. Adão e Eva se cobriram, né? Não tem descanso, porque tem um castigo, porque você sabe que você fez o errado, né? Sim. Então, esse é o nosso descanso, né? Descansa em Cristo, né? A gente descansa em Cristo. E existe um descanso preparado para a gente, isso dá esperança, né? De saber que, assim como o povo lá ia chegar numa terra, e era uma terra que mana leite e mel, E eles iam descansar da e eles escravidão, da iam andança. descansar, mas ao mesmo tempo eles não iam descansar totalmente dessa terra de pecado, né? Então, resta um descanso ainda para o povo de Deus, que ele fala que é um descanso eterno, lá em Hebreus, ou um descanso sabático. Então, vamos para o próximo, que é a pergunta 5. Qual foi o posicionamento dos líderes frente às ordens de Josué? E o que isso nos ensina sobre liderança cristã, tanto no papel de líder como de liderado? Tempo. O que os líderes fizeram? Fala de novo, Bia. Calma. Não. Os líderes das tribos, eles falaram, sim, a gente lembra e a gente vai ver o que Sim. E o que isso nos ensina sobre liderança? O que isso ensina você sobre liderança? Não, olhando assim. Perdido? Não, pensando mesmo. Tá. Obedecer a liderança, obediência. Deus capacitou, né? Ele é autoridade. E obedecer uma liderança que zela pela palavra de Deus, né? Sim, essa é a parte chave. Porque o Josué estava muito bem embasado, né? Israel teve líderes péssimos, né? Na época dos reis. Mais pra frente. Depois. Juízes mesmo, na época de juízes. Gente, Sansão era um juiz péssimo. Tanto que ele nem liderou. Ele foi... Assim como eu gosto de Hebreus, você gosta de Sansão. Gosto. Toda vez você fala de Eu falo de Sansão. Sansão sempre mesmo. Ele se absteve de liderar. Então, uma liderança que zela pela palavra de Deus. Inclusive no texto de Hebreus seguindo fala isso, né? Fala que sigamos para obedecer, não, sigamos para o descanso, não caindo na desobediência, porque a palavra de Deus é viva e quer dizer, a gente entra no descanso pela palavra, né? Pelo obedecer da palavra de Deus. Pela fé. Pela palavra. sim. Então, acho que os dois, né? O líder e o liderado, eles obedecem pela palavra, né? Acho que é o foco dos dois aí, nesse texto de Josué. Sim. Que a tribo até fala, né? Que o Senhor, o seu Deus, continue sendo contigo, né? Quer dizer, ele reconhece que Deus está agindo na vida dele. E eles ele querem obedece. que Deus esteja Sim. como líder, né? Não, Sim. eles não estão com o líder só por ter mesmo. Tipo, a gente não tem um líder. Mas não, eles sabem que o líder é fiel a Deus e tem buscado, né, permanecer em Deus. E na lei, ele lembra da lei, dessa lei.
E aí eu coloquei no papel de líder e de liderado, porque esses oficiais, né, esses líderes, eles foram liderados também, né? É mais ou menos assim, Deus passou a ordem para Josué, e Josué passou a ordem para os outros líderes, e os outros líderes passaram a ordem para o povo. Aqui nessa parte a gente não vê o povo fazendo alguma coisa, né? Aliás, a gente vê as mulheres e o gado ficando, né? Não aconteceu ainda, mas eles falaram que realmente ia ficar. Uhum. Então o povo também obedeceu. Então é importante a gente obedecer os líderes que estão de acordo com a palavra de Deus, né? E questionar também, criticamente, se os líderes estão de acordo com a palavra de Deus, se eles realmente estão meditando dia e noite nessa lei. Bom, e ainda falando sobre os líderes, o que eles falaram lá no finalzinho do capítulo para Josué, nos últimos 2 versículos? Nos últimos 2 versículos. Tudo que ordenar, né? Eles farão e irão. Gente, Lívia, o 17 e o 18. Ah, tá. Que obedeceriam totalmente. Não, assim como os que obedeceram totalmente a Moisés, né? Eles também Pode ler o versículo, Lívia. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer suas ordens, seja o que for, que você lhe ordenar, será bom. Somente seja forte e corajoso. Isso. Essas palavras, elas lembram alguma outra fala para vocês? Essas palavras dos líderes para Josué lembram alguma outra palavra que a gente já leu? Dentro desse capítulo 1? Principalmente, o seja forte e corajoso, a gente já viu, né? Foi o que Deus tinha falado. Isso, uma repetição, né? Exatamente. E é engraçado que os líderes estão falando para Josué, não tem nada a ver não é uma fala direta de Deus, né? E o que mais? Que ao mesmo tempo eles estavam falando e que era uma repetição nesses 2 versículos. Então, somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés, né? Porque Deus fala isso para Josué, né? Sim. Eu sou contigo, tal como fui com... Assim como estive com Moisés, como estive com Moisés, isso. Estarei com você, nunca o deixarei nem o abandonarei. Isso. E é igualzinho, né? Somente que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como foi com Moisés. Olha que interessante isso, que Deus, ele usa os líderes para encorajar Josué, usando as mesmas palavras, né? Então, indiretamente, Deus está falando também. O que isso nos leva a crer de uma forma mais prática, assim, trazendo para os nossos dias? Quando seu irmão te exortar, pode ser Deus que está falando. Sim. Deus nos lembra, né? O que mais? Se vocês quiserem falar mais? A experiência de um outro irmão, às vezes ele nem vai te exortar, ele vai só te falar um trem. E isso já é Deus falando para você, né? Só te falar um trem é ótimo, né? Não vou pôr isso no versículo. Atenção ao trem que o irmão te fala. Mas é bem isso mesmo. E é engraçado, né? Que muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas. E pensando que, assim, essa primeira parte do texto, do capítulo 1, é Deus falando com Josué. Como que Deus fala com a gente hoje? Qual que é a palavra de Deus pra gente hoje? Nós né? temos a Bíblia, nós temos a vida de um outro crente. Sim, mas a palavra de Deus, o Deus diretamente falando pra gente, é a Bíblia, né? Sim. E a vida de Cristo, né?
que está na Bíblia, né? Está relatada na Bíblia, mas é a vida de Cristo, né? Sim, é a Bíblia. Essa primeira parte aí que Josué recebe de Deus, né? As ordenanças e tudo mais, para a gente é a palavra, toda a palavra que está na Bíblia, né? E da mesma forma, acho que a gente pode ficar pensando assim, nossa, mas é muita coisa para meditar, né? Para, como Deus falou, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, não se desvie dela. É bastante coisa. Então, isso nem é uma das aplicações, mas eu pensei agora. Ajuda muita gente a estar sempre lendo a Bíblia, né? E meditando, não só lendo, mas meditando e lembrando o que é para fazer, igual o Josué, para a gente não esquecer de detalhes como esse daqui das tribos. E uma outra coisa que eu tinha pensado é que... Tô falando demais. Minha voz tá cansando. Bebe água. Uma outra coisa que eu tinha pensado é que Deus, ele reforça a palavra dele, né? Pra gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele está reforçando. Além de estar falando na vida dos nossos irmãos, ele reforça essa palavra de várias formas diferentes. Inclusive, através das músicas. E a gente vai ver uma música agora. Eu não vou passar para tocar, não. Só vou falar, colocar a letra. Que a gente vai relacionar com um texto bíblico. E a pergunta é, relacionando o texto bíblico com o texto dessa música que a gente vai ler, aplique. O que esses textos nos ensinam sobre Deus, sobre Jesus e sobre você? E essa é a última pergunta. Então, é a pergunta que eu quero que vocês falem mais e tentem trazer, assim, para a vida de vocês, ou para a nossa vida como povo de Deus, essa aplicação. E aí o texto bíblico a gente já leu, né? A música eu vou ler. Quer que eu leia? Já está cansada? Pode ler. Que estamos agora, tudo está prestes a mudar. Estamos diante do amanhã. Assim como nos despedimos do ontem, um capítulo termina, mas as histórias apenas começaram. Uma nova página está virando para todos nós. Então estou seguindo em frente, deixando ir, me segurando ao amanhã, sempre guardo as memórias enquanto estou descobrindo quem serei. Podemos estar separados, mas eu espero que você sempre saiba. Você estará comigo onde quer que eu vá, onde quer que eu vá. Tão animada que mal consigo recuperar meu fôlego. Temos um ao outro para se apoiar para a estrada à frente. Este final feliz é o começo de todos os nossos sonhos. Eu sei que seu coração está comigo. Essa é a música que eu... Wherever I Go. É uma música que não é uma música cristã, né? Não foi escrita para isso, mas a gente consegue ver algumas nuances do que Deus falou para o povo através de Josué aqui nesse texto, aqui nessa música também. Olha que interessante. E eu queria que vocês tentassem relacionar assim, com o texto bíblico. É uma questão de relacione as colunas. No texto bíblico, né, temos a promessa de Deus está conosco. E na música, alguém tem alguém ali. Sim. Tá bem claro. Você estará comigo onde quer que eu vá, né? E sobre Jesus... a minha voz eu tô indo amanhã. E sobre Jesus, eu diria que seria o início da história, a continuidade da história. Não consegui fazer essa relação. E sobre mim, de estar nessa história. De ter a promessa de Deus, né? Não sei se eu consegui relacionar. Bia, sua vez. Sobre Jesus, que você falou, início de uma história, eu acho que seria essa primeira estrofe aqui, seria, eu imaginei sendo quando a pessoa se converte, que fala, aqui estamos agora, tudo está prestes a mudar. Estamos diante do amanhã, que seria a nova vida com Cristo, nos despedimos do ontem, que é a vida antiga.
Um capítulo que termina, uma nova página está virando para todos nós. Bia, só adicionaria, ao invés da conversão, para ficar mais próximo do texto, o descanso. Sim. Que também a conversão, né? O descanso é em Cristo. Tanto o descanso em Cristo quanto o descanso futuro, né? A gente seria o fim de uma parte da nossa história. Eu acho que outro ponto que a gente pode pensar de relação é que ele fala aí, né? Temos um ao outro para se apoiar. Claro que no caso de Cristo, não é como se ele se apoiasse na gente, né? Mas a gente se apoia totalmente nele, né? Ele é o nosso apoio total, né? Ele é a nossa força. É o nosso general, né? Como a gente cantou no início, né? Então, também. E ao mesmo tempo, nessa parte, temos um ao outro para se apoiar. Aí são os irmãos, né? Também. Tem os irmãos também. E nós somos o povo, né? De Israel que precisava estar junto. Que as tribos não podiam ir para frente sem... abandonando as outras. Abandonando as outras. O que mais? Nessa primeira estrofe, lembra... a gente já falou, né? Do descanso. Falando um pouco aqui do povo, do texto bíblico, né? Era bem isso, né? Era uma geração nova, porque os mais velhos todos morreram no deserto, né? Então era uma geração nova que estava entrando. Se a gente for pensar, Josué era o mais velho, né? Não tinha ninguém mais velho que Josué, porque quando todo mundo morreu, que tinha menos de 20 anos, Josué já tinha mais que 20, ele e Caleb eram os mais velhos aqui, né? Todos os outros já tinham morrido. Então, esse povo que está atravessando a terra, vai atravessar o Jordão, né? Eles mal viveram no Egito, né? Eles não foram um povo que foi escravo, né? Ou foi por muito pouco tempo, né? Então eles são um povo do deserto. Então eles vão mudar completamente a história deles agora, né? Eles realmente vão viver uma nova vida, que é o que a gente vive também, né? Assim, na nossa conversão. Então, por meio de Cristo, né? Então tem um pouco a ver com isso também. Sim. E quando fala aqui na música, ela fala: eu sempre guardo as memórias, eu lembrei de guardar a palavra no coração, né? De lembrar da palavra, da lei. E, no nosso caso, de lembrar da Bíblia mesmo. Das histórias, das aplicações que a gente já presenciou e já passou por isso. Eu sempre guardo as memórias enquanto estou descobrindo quem serei, né? É algo bem próximo a gente. E sobre Jesus, né, ainda, Josué, né? Josué, ele, pensando no texto bíblico, ele aponta para Cristo, ele é um tipo de Cristo, né? Até o Paulo comentou na aula passada, no estudo passado, que Josué e Jesus, eles têm a mesma raiz, né? É o mesmo nome hebraico. Então, que significa que Deus é a salvação. Me perdi. Sobre Jesus. Então, Josué é um tipo de Jesus e aponta para Cristo. Uhum. E assim como Josué está levando o povo para o descanso, né? Cristo nos leva para o descanso que ele entrou. Isso mesmo. Cristo entrou no descanso quando foi ressuscitado, quando ressuscitou. Nós entraremos no descanso. Já estamos e entraremos, né? Estamos e entraremos. É aquele já e ainda não, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, que a gente já é justificado. Não é justificado. É santificado? A gente já é justificado, mas ainda não é glorificado. Mas ainda não totalmente. Não é glorificado. A gente já é santificado, mas não é totalmente. A gente já está no nosso descanso, mas não totalmente. Então a gente vive o reino, mas não totalmente também, né? E aguardamos
esse dia que é esse final feliz, O que é o dia da começo de vitória todos os nossos em que sonhos. virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Gente, o Paulo tá Senhor. muito musical hoje. Bom, gente, tem mais alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre Acho que vocês? não. E aí eu pensei em algumas aplicações aqui para refletir. Que é, primeiro, nós precisamos obedecer a Deus, meditar e aplicar a sua palavra assim que nós pudermos, assim como foi com Josué, né? Deus falou para ele e aí logo em seguida ele foi dar ordem para o povo e preparar o povo e tudo mais, e lembrar da palavra. Então, em tempo e fora de tempo que a gente possa lembrar e meditar na palavra de Deus. O Senhor também nos deu uma terra para descanso através da fé no Cristo que ressuscitou e também descansou de sua obra, que a gente falou bastante sobre isso. E eu acho que hoje em dia é algo que a gente precisa e quer muito, né, o descanso. Às vezes a gente vê algumas notícias que falam assim: Jesus, volta logo, por favor, eu preciso estar contigo para sempre nessa terra que mana leite e mel, porque essa terra aqui tá meio complicada. Bom, terceiro ponto, faz parte da nossa caminhada participar da caminhada dos nossos irmãos rumo ao descanso em Cristo, tanto aqui quanto lá. Nós devemos obedecer aos nossos líderes na fé, que obedecem a Deus, e nós devemos ficar atentos aos reforços da palavra de Deus no nosso cotidiano. São esses os pontos de aplicação que eu consegui tirar desse texto. E eu espero que a gente possa ser edificado com eles. Amém. Que a gente possa passar a semana e lembrar de Josué e dos seus irmãos e das 2,5 tribos. Amém. É isso. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Eu vou encerrar a gravação. Só um momento. Tchau.